Agora está ficando mais fácil também com essas outras TVs que estão sendo colocadas, pelo menos nos aproximando um pouquinho mais, né? Eu convido você a se colocar em pé nessa manhã especial, preparada por Deus para nós. E se você trouxe a sua Bíblia com você, eu te convido a abrir no livro de Atos, no capítulo 2, eu quero ler com você do verso 42 até o verso 47, Atos capítulo 2, versos 42, 47. Um dos textos preciosos que fala de um povo, de uma igreja, de uma comunidade que estava experimentando os milagres preciosos do Senhor Jesus, através da oração, através da busca, através da intercessão, do valor da fé, não tão diferente de como nós que estamos aqui hoje nessa manhã, para juntos buscarmos aquilo que Deus tem para cada um de nós. E com certeza Deus tem algo preparado para a sua vida e para a minha vida nesta manhã. Nós precisamos abrir o nosso coração para experimentar e dedicarmos esse culto a Ele. E esse texto, nesse texto em Atos nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? E nós estamos aqui também com esse sentimento, queridos, compartilhando aquilo que Deus tem feito conosco, aquilo que tem sido essa caminhada de fé, cada um de nós, mas todos juntos na presença do Senhor. Eu queria orar junto com você e logo em seguida nós estaremos cantando, adorando juntos, mas essa oração inicial eu gostaria que fosse sua, pessoal sua. O que você hoje veio aqui colocar diante do Senhor como entrega plena, completa do seu coração? Talvez você já chegou aqui, mas a sua mente, o seu coração ainda não. Quem sabe você está aqui por uma rotina, né? Saiu de casa, veio para o culto, veio porque convidaram os amigos. Nós temos hoje bebês para apresentar aqui. Então talvez tenham familiares aqui que foram convidados. Mas esse é o tempo, querido, quando nós no início desse culto, nós falamos ao Senhor aquilo que são desejos do nosso coração e da nossa alma, mas aquilo também que nós vamos colocar diante da presença dEle. Falarmos assim: Senhor, eu estou aqui para isso. E eu quero dar esse minutinho para você fazer essa sua oração pessoal. E logo em seguida nós estaremos orando juntos e adorando ao Senhor. Pai querido, santa é a presença do Senhor, e nós sabemos que aonde o Senhor está, ali a liberdade, como a Tua palavra nos diz, aonde o Espírito Santo do Senhor tem também liberdade para trabalhar no nosso coração. Nós adoramos ao Senhor por aquilo que o Senhor é, o Deus soberano que se importa com cada um de nós nos detalhes. Agradecemos ao Senhor porque nessa dinâmica toda de vida, de cada dia, nas agendas, nos compromissos, no trabalho, nas dificuldades, nas limitações, nos sentimentos que invadem o nosso coração, o Senhor sempre foi o Deus presente. O Senhor é o Deus que consola, que conforta, o Senhor é o Deus que restaura, que renova, que transforma, o Senhor é o Deus que cura, que liberta, o Senhor é o Deus que nos envolve quando precisamos nos sentir abraçados de uma maneira diferente e especial.
O seu amor por nós, Pai, é um amor incomparável. Muito obrigado, Deus, porque se podemos nessa manhã aqui, abrirmos os nossos olhos e nos prepararmos para nós nos reunirmos como igreja, como povo seu, para adorarmos o teu nome, é porque nós temos sim razões para isso e motivos para isso. Agradecemos ao Senhor porque cada detalhe desse culto, todo o programa que está escrito aqui, é para que a gente possa sim fazer com ordem e decência. Mas agradecemos a Ti porque o que faz a diferença é a presença do Teu Espírito Santo entre nós, é o manifestar da glória do Senhor entre nós, e é isso que desejamos, Pai. Cada visitante que está com a gente aqui, aqueles que ainda estão chegando para esse culto, os que estão conosco pela internet, nós pedimos ao Senhor que a semente da Tua palavra em todo o tempo deste culto possa ser lançada e semeada durante tudo aquilo que falarmos, que cantarmos, que fizermos, que praticarmos, que dedicarmos, que cada atitude nossa seja assim, Pai, como um reflexo daquilo que nós estamos vivendo e queremos ainda mais viver contigo. É o que nós oramos nessa manhã, dedicando este culto e com alegria, celebrando o nome do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos, Pai. Amém, Senhor. Amém, amém. Dá aquele bom dia já aí, querido, para quem está pertinho de você aí, na frente, atrás, não sei quantas pessoas você conhece que estão próximos de você. E juntos nós vamos cantar sobre essa canção que fala: mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Cristo libertou-me da pena do pecado e agora alegre eu canto, pois para o céu irei. Ele me dá forças, Ele é meu protetor, dou sempre glória a Ele, meu mestre, meu Senhor. Cantarei ao meu Salvador esta linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia, feliz sempre cantarei. Anjos não conhecem a linda melodia, pois só mentais entoam os salvos por Jesus. Livre e perdoado por Cristo e seu amor, vitorioso eu vivo, cantando em seu louvor. Cantarei ao meu Salvador essa linda melodia, pois eu tenho em meu coração plena paz e alegria. Cantarei ao meu Salvador, cantarei sim noite e dia. Aleluia, aleluia.
sempre cantarei. Amém? Porque podemos cantar sim, porque Ele está vivo. Amém? Jesus, seu Filho, e seu amor, perdão nos dá. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque vivo está o amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é o nenenzinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vivo está. Porque vivo está o amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador. Porque vivo está o amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo. Quero ouvir só você, querido. Porque vivo está o amanhã enfrento, sim, vivo está. Não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro, e a vida vale a pena, Cristo vivo está. Amém, 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 amém. Enquanto nós cantamos essa próxima canção, quero convidar aqui a Helena Bianca para trazer os papais, Joseph e Silvia. O Otávio Rodrigues para trazer os papais Plínio e Cat. Já podem vir aqui para frente junto com os familiares. O Arthur Gonçalves trazendo os papais Rodrigo e Priscila. Podem ir chegando aqui. Enquanto eles chegam, nós cantamos assim: Vinde, meninos, vinde a Jesus, Ele ganhou-vos. os familiares podem chegar junto aqui. Os pequeninos Ele conduz, ó, vinde ao Salvador.
nesse tempo de apresentar crianças, de dedicá-las ao Senhor. Aqui temos o Arthur, Otávio. Cadê o Arthur? Me falaram, o Arthur está ali. O Otávio, cadê aquele close bonito aqui no Otávio? Olha, agora não tem mais câmera para nós vermos aqui. Vocês estão vendo aí? Então juntos, vamos lá. Ó, que bênção, né? Ó, que coisa linda. Deus abençoe vocês. Tá bom? Muito lindo. Cadê? Aqui é o Arthur, né? Aqui o Arthur vai passar por uma cirurgia terça-feira. Vamos orar pelo Arthur. Interna na segunda, é isso? Tá? O ó furou aí. Ó, isso. Vamos orar pelo Arthur. Arthur Gonçalves, terça-feira, passará por uma cirurgia. Cadê o outro neném bonito ali? Aqui é a Helena, olha só. Cadê o ó? Isso, coisa bonita. Nós já sabemos, né? Vocês sabem que nós não batizamos criança antes que ela atinja a razão, né? Porque para batizar precisa crer, se arrepender. Mas nós apresentamos, dedicamos os nossos filhos ao Senhor, para que em crescendo, né? No que vão crescendo, a semente do Evangelho fique gravada nos seus corações. Helena, Arthur e Otávio, né? Vamos orar então. Estenda a tua mão para cá. Vamos abençoar estas crianças. Deus e Pai, muito obrigado por este momento, Senhor, em que temos o privilégio, Senhor, de apresentar os nossos filhos ao Senhor, assim que nascem, Senhor, ainda pequeninos. E nesta hora, Deus, apresentamos a Helena, o Arthur e o Otávio, pedindo a bênção do Senhor sobre eles poderosamente. Meu Deus, nunca precisamos tanto, Senhor, nunca, da proteção, da bênção do Senhor sobre nossas crianças, como nos dias de hoje, meu Pai. Ajuda, Deus, os papais do Arthur, do Otávio, da Helena, a colocarem no coraçãozinho deles os ensinamentos do Senhor, os valores do Senhor, os princípios do Senhor, a semente da Tua palavra, Deus, para que neste mundo que eles vão crescer, este mundo que a cada dia se corrompe mais, Senhor, eles estejam guardados pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito. Acampa, Senhor, ao redor de cada um deles o Teu santo anjo, Senhor, para que proteja, para que guarde, para que Teu Espírito fale constantemente ao coraçãozinho deles. Ajuda os papais, aos avós, os tios, aos familiares, a serem bênçãos na vida dessas crianças, passando valores. Presentes não é tudo, é o mínimo. Agora amor, carinho, valores, caráter. Ó Deus, ajuda-os para que cresçam na Tua presença. Pedimos pelo Arthur, que vai na terça-feira passar pela cirurgia, Senhor, que o Senhor seja o médico por excelência e que os médicos sejam simplesmente instrumentos nas mãos do Senhor para cuidar da vida do Arthur, Senhor. Cuida do coração dos seus papais, traz paz, traz calma, para que possamos em breve agradecer a vitória que o Arthur recebeu. Guarda, Pai, mais uma vez essas crianças nas Tuas mãos. Nós a apresentamos a Ti, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus os abençoe. Parabéns, viu? Os familiares também. Deus abençoe. Oh, Jesus, eu te amo. Oh, Jesus, eu te amo. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Oh, Jesus, eu te amo. Eu te amo.
Jesus, te agradeço. Oh Jesus, te agradeço. Pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Oh Jesus, te agradeço, te agradeço. Há pedido de oração também aqui. A Andréia pede por seu casamento. Ontem eu atendi aqui, ela estava muito aflita. Então ela pede que nós oremos por ela, pelo seu esposo, para dar vitória. Pelo Arthur também, que eu falei, nós falamos agora, orar por esta criança. Pela irmã Edith Val, esposa do irmão João Val, que está sentado ali, nosso diácono, né, do Ministério de Deficientes Auditivos. Ela está na UTI do Santa Cruz, no estado bem crítico. Vamos orar por ela. Ontem conversamos muito com a filha, com o genro. A situação precisa só a intervenção do Senhor na vida daquela querida irmã. A pastora Dona Irã conversou muito com ele na sexta-feira, colocou ele a par do que está acontecendo. Ele está muito abatido. Irmão João Val, vamos orar. Orar, irmãos, por cada pedido colocado aqui. Eu sempre digo para os irmãos que eu não vejo aqui um monte de papéis. Eu vejo aqui lágrimas que enchem esta caixa de pedidos de oração, né? Agradecer a vida do irmão Antônio da Luz, que está vindo ali, está vencendo a cada dia, né? Ele teve um AVC tremendo e Deus está dando vitória a ele, já está caminhando sozinho. Em breve vai estar cuidando de novo do estacionamento. Não, isso ele não quer não. Vamos orar pela nossa construção, irmãos, pela nossa igreja. Falta pouco tempo para 13 de maio. É um desafio, irmãos, para nós. Terminar esta obra é um desafio e um testemunho para nós. Já falei para os irmãos que uma vez brincaram comigo, mexeram comigo, que lá no Rio eu disse que colocaria a laje e passaria o ano novo dentro da igreja. E se aquilo não acontecesse, eu trocaria de nome. Alguém lembra disso que eu falei aqui? Alguns lembram, né? Isso. E no dia seguinte o irmão me procurou de uma outra igreja e disse para mim que Joaquim era um bom nome, nada contra o Joaquim, mas ele mexeu com a minha fé. Pastor, bota para Joaquim outro nome qualquer, Orgelo. E eu falei, olha, irmão, está mexendo com a minha fé, com a fé da minha igreja. Nós vamos passar o ano novo aqui dentro. Passamos o ano novo lá dentro, com laje, já sem as escoras, tranquilo, piso, só no cimento. Fé, irmãos, fé. Eu digo uma coisa, se você não acredita, se você não crê, Deus não vai esperar mesmo a tua participação. Deus, Ele não conta com muitos nem com poucos. Os 300 de Gideão não eram poucos, eram os fiéis. E Deus conta com os fiéis, independente da quantidade, se é muito ou se é pouco. Os fiéis vão até o final. Eles creem naquilo que abraçaram, e Deus está esperando isso de nós. Vamos orar por isso, vamos participar disso e vermos isso aqui concluído, um grande culto de celebração, amém? Se você, isso, deram um amém gostoso ali, amém? Isso. Vamos nos ajoelhar nesse instante, vamos buscar ao Senhor. Pai, na Tua presença continuamos, Senhor, agora com os nossos joelhos dobrados diante de Ti, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que mais do que os nossos joelhos, os nossos corações dobrados diante do Senhor, colocando os pedidos que nos chegam à mão, ó Deus, alguns ainda molhados pelas lágrimas, ó Deus. Colocamos a vida do Arthur neste momento diante do Senhor. Este menininho, Senhor, que na terça-feira passará por aquela cirurgia, Pai, eu coloco diante de Ti, nós como igreja colocamos diante de Ti, pedindo a boa e poderosa mão do Senhor sobre ele. Ó Deus, seja o médico ali por excelência, Senhor. Dirige, guia, Senhor, aquela cirurgia, capacita cada vez mais
os médicos que já são capacitados, são bênçãos em nossas vidas, ó Deus, médicos, enfermeiros, mas eles são humanos, Senhor, têm limitações, e esta limitação seja superada, seja de uma maneira total suprida pelo Senhor, de maneira que esta cirurgia seja para a honra, para a glória do Senhor. Traz paz ao coração dos papais, derrama da tua graça consoladora, confortadora, e a certeza, Senhor, que tudo é possível àquele que crê. Cuida dele, Pai. Também pedimos pela Andréia, aflita, vendo o seu casamento com dificuldades seríssimas. Sê com a Andréia neste momento, Pai. Derrama sobre o seu coração a tua bênção, a tua graça, a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Visita seu esposo neste momento, aonde estiver. Fala ao coração dele. Ele é teu servo também, Senhor, teu filho. A irmã Editival, Senhor, sê com ela neste tempo tão difícil, Pai. Cuida dela, Senhor. O Senhor é o dono da vida, é o dono de tudo. O Senhor é poderoso para fazer muito mais abundantemente além. Sê com ela neste momento, Senhor. E eu peço a Deus que a tua vontade soberana, Senhor, se faça na vida daquela tua filha, daquela tua serva, Pai. Sê com o irmão João Val, a Mônica, o genro, o Johnny, Senhor, que está lá com ela. Ó Deus, faz uma obra, Senhor, grandiosa na vida do Johnny, de toda a família. Sustenta o irmão João, seu irmão João Val. Ele está abatido, perdidinho. Sê com ele, Jesus, poderosamente. Abraça nesta hora, Senhor, em que o chão se abre diante da gente, Pai. Sustenta-os. Também pedimos, ó Deus, pela nossa igreja de uma maneira geral, Deus. Nosso pastor, a irmã Cleusa, continua operando na vida da tua serva, Deus, poderosamente. Ficamos tão felizes com ela na terça-feira, na quinta-feira, na reunião do conselho, já falando, já brincando. Como é bom vê-la daquele jeito, ó Deus, ativa. Continua, Deus, completa a obra que o Senhor começou na vida da tua serva. E também de cada coração aqui presente, Deus. Cada um traz uma dor no coração, cada um traz um probleminho, uma dificuldade, e para cada um, Deus, o seu problema é o maior de todos. O Senhor sabe como nós nos sentimos. Então visita, eu te louvo porque o Senhor entende cada um, nas mínimas coisas, o Senhor entende e abençoa poderosamente. A caixinha de oração, os pedidos ali colocados, são lágrimas derramadas ali. Visita, Jesus. Também pedimos, ó Deus, pelo término desta construção, desta obra, Senhor. Todo finalzinho é o mais difícil, é o mais complicado. Os acabamentos são os mais caros, mas sabemos que o Senhor é o dono do ouro, o dono da prata. Ajuda-nos, ó Deus, a confiarmos, a continuarmos pisando na água, Senhor, entrando pelo mar, e ele certamente se abrirá. E se ele não abrir, Senhor, nós andaremos sobre as águas, mas esta obra há de terminar no nome do Senhor Jesus, na data marcada, para uma grande celebração, assim como houve na inauguração do templo em Jerusalém, Senhor. O Senhor encheu a casa com a tua presença, Senhor. Ó Deus, fica conosco, ajuda-nos a confiarmos. O Senhor sabe que o nosso propósito principal não é construir templo, é construir vidas, salvos, para que habitem neste templo, Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Assim nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Estás num lugar de graça e paz.
Você louva o Senhor mesmo? Louva, não é? A gente tem tanta coisa para louvar, para agradecer ao Senhor, para bendizer o nome de Deus. Olha para a tua vida, olha para a tua história, olha para o teu coração, e você vai encontrar razões para adorar e bendizer o nome do Senhor. Tem aqui um recado, né? O nosso irmão Delagrave, eu sempre troco o nome dele, Dalegrave, né? Me mandou aqui esse pedido para a gente estar intercedendo e também comunicando que essa semana eles estarão, ele e o pastor Ed René, Ed René Kivitz de São Paulo, falando ali no teatro, onde é Paulo Outram, às 20h30, terça-feira, sobre a espiritualidade e o contexto do mundo atual. E é com um convite aí para todos que queiram participar, e também para você levar pessoas que não conheçam ainda o Senhor Jesus e essa espiritualidade que transcende a vida, porque é em Cristo que a gente vive a verdadeira espiritualidade, para esse evento ali no Teatro Paulo Outram, terça-feira, 20h30. O ingresso vai ser R$10 ou 1 quilo de alimento perecível, ou não perecível, que você pode levar lá e participar desse evento. Queridos, essa semana foi uma semana tremendamente abençoadora. Domingo passado à noite a gente teve um tempo como igreja que eu gostaria de rememorar e trabalhar com vocês nesta manhã, e daqui a pouco eu explico melhor isso. E várias coisas aconteceram ao longo dessa semana que foram preciosas para mim. A gente chega de férias, de um período de férias, e essa semana passada foi a primeira semana lá do missionário, finalzinho de semana nós chegamos, participamos do missionário, e foi a primeira semana de trabalho, e aí a gente tem as reuniões todas, os relatórios todos, não é? E meu coração ficou muito apertado, e foi uma semana de oração, de busca, e Deus me deu algumas respostas que eu compartilhei com a igreja domingo passado à noite. E foi interessante que ao longo dessa semana, ou melhor, logo no domingo, as respostas de Deus, como que sinais da graça dele, começaram a chegar. Domingo à noite, no final do culto, uma família nos procurou e doou um carro para a construção, que já foi vendido, e o recurso já está aqui nas mãos da nossa tesouraria. E a gente viu isso como milagre duplo, né? Primeiro, você mover o coração e doar, e segundo, conseguir vender o carro em 2 dias, né? Você que sabe disso, é milagre de Deus, de tudo quanto é jeito. Obrigado, Senhor, tudo isso é resposta do Senhor. Durante a semana veio um casal aqui na igreja, eles são aposentados, missionários voluntários, trabalham viajando por esse estado para servir a Deus. Ele e a esposa vieram, entraram na minha sala, e Deus tocou o coração deles, e eles limparam o que tinham na poupança e entregaram para a construção, um valor significativo, mas sacrificial. Ao longo da semana, várias outras coisas foram acontecendo. Agora, por exemplo, pela manhã, o grupo feminino decidiu doar 100 dos CDs deles, né, que eles gravaram, para a construção. Está lá no estande da construção. E aí você pode adquirir esse CD, e o valor integral desse CD, R$20 cada um, ele estará sendo aplicado na nossa construção. Um irmão que frequenta a nossa igreja, mas não é membro da nossa igreja, já é a 2ª ou 3ª vez que ele doa uma quantidade grande de pão de alho, que está aí, não é? R$5 cada pacote, e a gente recebe, troca isso, né, com alguém que queira comer, porque é bom, eu já comi, garanto para você, né? E a gente vai caminhando. E eu estava entrando aqui no templo agora pela manhã, e aí um casal da nossa igreja, esposo e esposa, me pararam ali na porta,
não é? E me entregaram essa caixinha de presente. Dá para ver a caixinha de presente aqui? Põe um retorno para mim da imagem, senão eu não enxergo aqui o que está acontecendo. Está saindo aí a caixinha? Aí, essa caixinha de presente. E aí me entregaram essa caixinha de presente, está escrito assim, eu vou ler uma parte do recadinho. Deus é bom, Deus é muito bom. Nós sempre estacionamos nosso carro fora do estacionamento da PIB para liberar o espaço para os visitantes. Hoje estacionamos no pátio e passamos a chave da S10 4.3 GNV 50 metros cúbicos mais gasolina para o abraço da vitória da PIB. Ela está revisada, inspeção GNV anual, feita até outubro de 2014 e abastecida. Acompanha uma capota marítima Santo Antônio, nem sei o que é isso, mas tudo bem. E aí então eles dizem assim: consagramos esse carro ao Senhor e abençoamos o novo proprietário. Em amor, e vem o nome desses queridos irmãos. Deus está fazendo coisas tremendas. Louvado seja Deus. O que nós pedimos semana passada e que eu vou pedir para você hoje pela manhã é que você ore a Deus. Ore a Deus, só isso que eu quero. Ore a Deus e pergunte o que é que Deus tem com você para a gente terminar essa obra. Falta tão pouco. Eu sei que Deus vai fazer os seus milagres, mas Ele espera que nós demos passos de fé. Então, ore a Deus e pergunte o que Deus tem com você. Só isso. Ore a Deus. Pergunta: Senhor, qual é a minha parte? O que é que o Senhor espera de mim? Só isso. Então eu queria orar com você agora. E depois, é claro que talvez essa resposta não venha nesse instante, nesse momento. Talvez você tenha que reunir a sua família, você tenha que conversar, você tenha que ouvir a voz do Espírito. Mas eu queria que você orasse a Deus, só isso. Porque a resposta vai vir e Deus vai falar ao seu coração. E logo depois que nós orarmos agora, aqueles que vieram preparados hoje para consagrar o seu dízimo, a sua oferta alçada, como um ato de culto, de devoção ao Senhor, vão poder se levantar, levar até essas caixinhas que estão espalhadas pelo templo e consagrar ao Senhor, porque é isso que a gente está fazendo. Cada uma dessas coisas, elas na verdade foram consagradas ao Senhor. Curva a sua fronte para a gente orar. Pai querido, nós te adoramos, nós te bendizemos. Entendemos que o Senhor nos deu uma missão para cumprir. E essa missão temos feito ao longo de 35 anos. Sem parar de pregar o Evangelho, sem parar, Senhor, de fazer missões, sem parar, Senhor, de plantar igrejas, sem parar, Senhor, de cuidar dos pobres, dos necessitados, porque entendemos que a obra do Senhor é muito maior do que um edifício. Mas o Senhor nos deu também esse edifício para fazermos. E Senhor, no nosso coração entendemos que essa é uma obra de fé. Por isso eu quero te pedir, revela a mim o que é que o Senhor tem comigo, para que eu possa devolver ao Senhor e glorificar o teu nome. Mas revela também a cada pessoa que aqui está. E que, Senhor, isso não seja feito com tristeza, porque o Senhor ama quem faz isso com alegria. Que isso seja feito como louvor, como ação de graças, como exultação na presença do Senhor. E, Senhor, que o sentimento do teu povo seja o mesmo daquele povo que atravessou o Mar Vermelho e do outro lado podia celebrar e adorar o teu nome, porque o Senhor faz maravilhas no nosso meio. Pai, faremos a nossa parte, eu tenho certeza que o Senhor há de mover com o teu Espírito e faremos a nossa parte. Mas, Senhor, os milagres esperamos do Senhor.
É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Agora é seu tempo de adorar a Deus. Aleluia. Essa palavra fala, essa canção fala daquilo que Isaías disse: quão formosos são os pés daqueles que proclamam a mensagem de Deus. Então, a sua vida é bela aos olhos do Senhor, e a igreja do Senhor é muito especial, bonita aos olhos de Deus. Essa semana
trabalhei preparando 2 sermões no capítulo 9 do livro de Zacarias. E os 2 estão prontos, um deles vou pregar à noite. Mas ontem à noite, enquanto conversava com a minha esposa e orava, senti o desejo no meu coração de fazer alguma coisa que não é muito comum para a gente. Eu queria repetir o sermão que pregamos domingo à noite, hoje de manhã. Quantos estavam aqui domingo passado à noite na igreja? Então vocês vão ouvir o mesmo sermão de novo hoje. Por uma questão de unidade do povo de Deus. Eu creio que Deus falou a nós como igreja, ontem, domingo passado à noite, e por uma questão de unidade do povo de Deus, por aquilo que o Espírito tem nos conduzido, eu queria repetir essa mensagem essa manhã. Ela se baseia no capítulo 8 de Zacarias, onde a palavra do Senhor nos diz assim, Zacarias 8, a partir do verso 1, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse, eu tenho um grande amor por Jerusalém, um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos. Eu voltarei para Jerusalém e ali morarei. E então Jerusalém será chamada de cidade fiel, e o monte do Senhor Todo-Poderoso será chamado de Monte Santo. E mais uma vez os velhinhos e as velhinhas com as suas bengalas na mão vão se sentar nas praças de Jerusalém. E as praças ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Isso pode parecer impossível aos que voltaram do cativeiro na Babilônia, mas não é impossível para mim, o Senhor Todo-Poderoso. Vou salvar o meu povo, e eu os tirarei dos países do leste e do oeste, para onde foram levados como prisioneiros, e os trarei de volta para Jerusalém, onde ficarão morando. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, e os governarei com justiça e fidelidade. O Senhor Todo-Poderoso diz, portanto, tenham coragem. Todos os que estão ouvindo agora o mesmo que os profetas disseram quando se começou a reconstrução do templo do Senhor Todo-Poderoso e foram colocados os seus alicerces. Pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores e os animais de carga não rendiam dinheiro para os seus donos. Havia tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que todos fossem inimigos uns dos outros. Mas eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que agora não vou tratar os que restam deste povo como fiz no passado. Eles semearão as suas terras em paz. As parreiras darão uvas, a terra dará boas colheitas, e cairá chuva do céu. Darei tudo isso aos que restarem do meu povo. Moradores de Judá e de Israel, no passado os povos de outras nações maldiziam uns aos outros assim. Que Deus os castigue como castigou o povo de Judá e de Israel, mas eu vou salvar vocês. E no futuro aqueles mesmos povos dirão uns aos outros, que Deus os abençoe, como abençoou o povo de Judá e de Israel. Não fiquem com medo, tenham coragem. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo, quando os seus antepassados me fizeram ficar irado, eu os castiguei como havia resolvido antes, não mudei de ideia. E agora resolvi abençoar o povo de Jerusalém e de Judá, e não vou mudar de ideia. Portanto, não fiquem com medo. São estas as coisas que vocês devem fazer. Digam todos a verdade uns aos outros e decidam com justiça os casos dos tribunais, a fim de que haja paz. Porém, não façam planos para prejudicar uns aos outros e não jurem falso, pois eu, o Senhor, odeio tudo isso. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: os jejuns do 4º, 5º, 7º e 10º meses de cada ano vão virar dias de alegria, dias de festa para o povo de Judá. Portanto, amem a verdade e a paz.
O Senhor Todo-Poderoso diz: vai chegar o dia em que os moradores de muitas cidades virão até Jerusalém. Os moradores de uma cidade dirão aos de outra cidade: nós vamos adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedir que Ele nos abençoe. E os outros responderão: pois nós vamos com vocês. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém para adorar o Senhor Todo-Poderoso e pedirem que Ele os abençoe. E naqueles dias, 10 estrangeiros irão agarrar um judeu que lhe disser, para lhe dizer: nós queremos seguir a sua religião, pois ouvimos dizer que Deus está com vocês. Querido Senhor, use esse tempo e ministra sobre as nossas vidas, segundo a Tua palavra. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Na outra semana, eu disse a vocês que foi uma semana turbulenta, falei isso domingo passado à noite também, e a gente chega, não é? E aí de férias, a pilha de coisas que está sobre a mesa da gente é grande, e a pilha de decisões, de questões que precisamos resolver também. E foi uma semana pesada, porque nós tínhamos que tomar algumas decisões sérias e que implicavam em uma responsabilidade muito grande. Meu coração estava apertado, comecei a orar, pedi para Deus falar comigo de alguma maneira, e foi interessante que quando eu comecei a estudar esse texto, e esse texto vocês sabem que a gente vai pregando sequencialmente na Bíblia, e Deus, eu creio que no seu plano prepara o tempo certo até para a gente pregar os textos, né? Que vai colocando sobre o caminho da gente. E quando eu comecei a estudar esse texto, eu olhei aquilo que eu já tenho pesquisado sobre os textos que eu vou pregar ou trabalhar, e descobri que eu havia pregado um sermão sobre esse texto em 1998. E em 1998 a igreja estava construindo, faz 35 anos que ela está construindo, então eu não conheço a história dessa igreja sem construção. Mas em 1998 nós estávamos concretando a laje da galeria, desse balcão que está aqui em cima. E você sabe que quando você concreta uma laje, você não pode parar na metade disso. E acabou o dinheiro naquela ocasião para a gente terminar essa laje. Essa laje é um desafio. Ela tem 60 metros de largura e em vão livre, não tem colunas embaixo dela. Então você pode imaginar a obra de engenharia que foi e o custo para fazer isso, né? E ela tem 60 metros de largura e, se não me falha a memória, posso estar enganado, 48 metros de profundidade, tá? Então imagina a área dessa laje. Naquela ocasião a igreja arrecadava, total de arrecadação, isso entre dízimos, ofertas, construção, missões, tudo que você pode imaginar, juntando tudo, algo em torno de 160, eu não sei o que era o dinheiro daquele tempo, eu acho que já era, o que era o dinheiro? Reais, já era, em 98 já era reais, então era 160 mil reais, tudo. E naquela ocasião, para terminar a laje, a gente ficou devendo aos fornecedores, ficou devendo à construtora, devendo à empresa de concreto, devendo um monte de dinheiro. O equivalente a 300 mil. 2 vezes o total da arrecadação. E eu me lembro que foi um período que a gente espalhou pela igreja uns banners bem grandes, estamos no vermelho, não é? E você por onde entrava via que a gente devia 300 mil, sei lá quanto dinheiro lá daquela época. E eu me lembro que eu estava em angústia e orando, e Deus me deu esse texto, exatamente esse texto para pregar. E eu comecei a ler o sermão de 1998. E Deus usou o sermão de 1998 para tocar o meu coração.
porque às vezes a gente passa pelas situações e se esquece. Eu confesso para você que eu nem lembrava mais desse texto, nesse contexto de ter pregado em 1998. Afinal de contas, faz quantos anos? 15 anos atrás. E comecei a reestudar e eu me lendo as aplicações que falavam dessa história toda. E aí Deus começou a ministrar o meu coração para o contexto que a gente está vivendo hoje. É interessante que esse texto fala sobre os emissários de Betel que vieram perguntar, e nós estudamos isso com vocês semana passada, se aqueles jejuns todos deveriam continuar sendo feitos. Afinal de contas, eles já estavam em Jerusalém, a cidade estava sendo reconstruída. E a primeira resposta do profeta foi assim: olha, vocês precisam, antes de colocar ou de praticar liturgias, se arrepender e mudar de vida. A primeira coisa que vocês têm que fazer é aplicar os valores de Deus na sua vida. Mas a segunda resposta veio no capítulo 8. E ele continua respondendo àquela indagação da comitiva de Betel, e ele muda radicalmente o tom das suas palavras. Se o capítulo 7 era um chamado ao arrependimento e à obediência, o capítulo 8 era um convite à fé no Deus dos impossíveis. E eu queria olhar para isso. A primeira coisa que o profeta olha e diz para aquele povo que tinha uma missão, a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, a reconstrução dos muros, era: veja o impossível. E aí nos versículos de 1 a 8, ele vai falar sobre isso. O Senhor Todo-Poderoso falou comigo e disse: eu tenho um grande amor por Jerusalém, um amor que me faz ficar irado contra os seus inimigos. Eu voltarei para Jerusalém, ali morarei. E aí ele vai falar dos velhinhos nas praças, e ele vai falar dos meninos brincando, e ele vai falar a respeito daquilo que parecia ser impossível, que eles voltassem do cativeiro da Babilônia, mas que Deus era o Deus dos impossíveis. E aí Deus convida aquela nação a enxergar pela fé o que Deus estava vendo a respeito da nação. O que Deus estava vendo? Ele estava vendo uma restauração total e completa. Ele estava dizendo: eu voltei para essa cidade, eu estou aqui. A cidade vai se tornar conhecida, não mais porque ela foi destruída, mas ela vai ser conhecida porque eu estou aqui nesse lugar. As praças e as ruas da bonita cidade já podiam ser vistas pelos olhos do Senhor, ainda que as pessoas que estivessem andando ali só vissem ruínas. E aqueles velhos que agora podiam ficar nas praças simbolizavam que haveria longevidades, não mais guerras, onde os jovens morrem jovens no meio das guerras. E as crianças brincando ali representava a paz e a segurança que Deus estaria dando. Mas enquanto o profeta falava, e isso a Bíblia vai nos dizer, porque essa era uma mensagem que era pregada por Zacarias e por Ageu, algumas pessoas choravam, porque viam os alicerces do templo sendo colocados e pensavam na glória do primeiro templo e diziam assim: é impossível a gente terminar, é impossível que fique tão bonito quanto já foi, é impossível. E aí Esdras capítulo 3 vai falar exatamente sobre isso. Diz assim: muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo, e eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo haviam sido colocados, mas os outros que estavam ali gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto que de longe se ouvia o barulho. É interessante porque a maneira como eu olho as coisas pode ser tremendamente diferente.
Quando eu cheguei aqui das férias, eu olhei esse gradil todo, eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Que coisa horrível. Aí perguntei aos engenheiros: até quando esse treco vai ficar na frente da gente? Ele falou: até janeiro. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia. Deu vontade de chorar. Mas sabe o que Deus falou comigo? Para de ser que nem aqueles velhinhos de antigamente que ficavam olhando para o alicerce do templo e ficava chorando. Veja o que eu vou fazer. E aí Deus começou a dizer para mim: olha para cima, imagina o forro como vai ficar lindo, imagina a iluminação como vai ficar linda, imagina como tudo tiver com as poltronas, como vai ficar lindo. Muda o teu olhar. E naquela semana meu coração era: Senhor, esse negócio está ficando impossível, até janeiro o pessoal vai tirar esse negócio, como é que eu vou conseguir tempo para fazer tudo o resto, Senhor? E aí o Senhor está dizendo assim: olha com os meus olhos, porque quando eu vejo as situações da vida, eu as vejo com o olhar do Deus dos impossíveis. É tão fácil para a gente olhar a vida e a realidade com os olhares humanos, fala a verdade. E quando a gente olha com o olhar humano, a gente só vê às vezes desgraça e dá vontade de chorar. Mas é tremendo porque o profeta está dizendo: o Deus dos impossíveis está olhando com o seu olhar e está repartindo com você a visão do que Ele está fazendo. Enxerga não só o alicerce, enxerga a graça, o poder, a misericórdia, a intervenção de Deus, porque aquele que estava falando era o Deus dos impossíveis. E aí trechos da palavra de Deus vieram à minha mente. Gênesis 18, 14, onde diz assim, no anúncio do nascimento de Isaque: há porventura alguma coisa difícil para o Senhor? Jesus, fixando neles o olhar, respondeu aos homens: é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Quando ele falou que era impossível que um rico, ou melhor, era mais fácil que um camelo passasse pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ou então na anunciação de Jesus, que Jesus nasceria virginalmente a Maria, e ela disse: isso é impossível. E então o Senhor vai dizer através do anjo: porque para Deus nada será impossível. O que Deus quer é que diante dos impossíveis nós possamos deixar de lado os olhos críticos para enxergar com os olhos de fé naquele que faz o impossível. Alguns anos atrás, eu estou me lembrando disso porque essa semana eu estive visitando o pastor Miqueias da Paz Barreto. Ele esteve aqui conosco e ele veio para fazer um transplante de fígado e ficaram um tempo hospedados na nossa casa. Depois um irmão da nossa igreja durante 3 meses cedeu a sua casa e ele ficou morando nessa casa enquanto eles estavam fora aqui de Curitiba. E foi interessante porque naquela semana em que ocorreu o transplante, a esposa do pastor Miqueias estava em nossa casa. E nós estávamos orando. E foi a cirurgia. E depois foi a primeira semana depois da cirurgia. E quando eu fui visitar o pastor Miqueias na UTI e olhei para como ele estava, o estado dele, a aparência dele, a fraqueza dele, eu falei: Senhor, difícil. E eu me lembro que eu fui para casa com esse coração apertado e comecei a conversar com a esposa dele. E sabe aquela conversa assim: olha, se prepara, as coisas estão difíceis, né? O Senhor é soberano e tal. Aquela senhora olhou bem firme para mim assim, aquele jeitão de nordestina, não é? E me deu um esculacho que foi tremendo. Falou assim: Deus me deu uma promessa.
e eu vou sair daqui com o meu marido, porque eu creio na promessa de Deus. Fiquei quietinho. Sabe por quê? Porque às vezes a gente olha a vida, os problemas, as lutas, as dificuldades com os olhos humanos, e com os olhos humanos a gente chora diante das sementes da graça de Deus, como os alicerces do templo, e a gente não é capaz de enxergar o que o Deus dos impossíveis já viu. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que se o Deus dos impossíveis falar ao seu coração, pode crer, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Mas é interessante que esse texto continua. E os versículos de 9 e 10, versículos 9 e 10, falam da nossa parte nesse processo. O Deus dos impossíveis intervém. Ele faz um milagre. Milagre é especialidade do Todo-Poderoso. Mas há uma parte que é nossa nesse processo. E os versículos 9 e 10 vão falar algumas coisas muito fortes para aquele povo. O Senhor Todo-Poderoso diz: portanto, tenham coragem todos os que estão ouvindo agora o mesmo que os profetas disseram quando se começou a reconstrução do templo do Senhor Todo-Poderoso, e foram colocados os seus alicerces. Pois até aquele tempo não havia dinheiro para pagar os trabalhadores, e os animais de carga não rendiam dinheiro para os seus donos. Haviam tantos inimigos que ninguém vivia seguro, pois eu fiz com que todos fossem inimigos uns dos outros. É interessante que a nossa parte é obedecer pela fé o Deus dos impossíveis. E é por isso que a primeira ordem é: tenham coragem. Tenham coragem. Depois de compartilhar, o profeta compartilhar o que ele estava vendo com os olhos do Senhor, ele convoca o povo a ter coragem para fazer o que Deus mandou que fosse feito. No 4º ano de Dario, isso está no capítulo 7, versículo 1, o povo estava no meio da obra da edificação do templo, e no passado eles tinham ficado com essa obra parada por algum tempo, mas nos últimos 2 anos eles tinham em mente que aquela obra precisava ser acabada. O que o Senhor estava dizendo era que o milagre Ele faria, como já estava fazendo, mas que eles tinham que ter coragem para obedecer à ordem do Senhor. É interessante que a coragem aqui era alguma coisa muito séria, porque durante a obra chegaram os emissários do governador e disseram assim: quem deu autorização para vocês começarem essa construção? Eles já estavam trabalhando há 2 anos, estavam levantando o templo, e eles foram para embargar a obra. Quem deu autorização? E aí então os líderes disseram assim: olha, nós temos uma autorização do Ciro, um antigo imperador, que disse que deveríamos construir o templo. Isso já tinha feito muitos anos. Mas na verdade, nós recomeçamos essa construção porque Deus mandou. E aí então, para intimidar esses homens, eles disseram assim: tudo bem, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Eu quero o nome de todo mundo que está mandando e todo mundo que está trabalhando. Nós vamos fazer uma lista aqui, porque nós vamos falar direto com Dario, que é o novo imperador, e vocês estão na lista dos subversivos. Essa aqui é a lista negra. E o que Deus estava falando é: não importa se você está na lista negra, eu sou o Deus dos impossíveis, continua fazendo o que eu estou mandando você fazer, porque milagre eu sou especialista e eu faço. E interessante é que, por causa da mensagem de Ageu e Zacarias, o povo continua construindo, e esses homens pegaram a lista negra e mandaram lá para Dario.
a gente faz a nossa parte e Deus faz os milagres. E olha só o que aconteceu. Esdras capítulo 6 vai nos dizer assim, que quando chegou aquela carta para Dario, ele começou a pesquisar, e lembra que lá no governo tinha um homem chamado Daniel, e que ele tinha mandado para a cova dos leões, e que ele conhecia o Deus Todo-Poderoso, porque viu o milagre de Deus. E olha só a resposta que ele manda. E então o rei Dario mandou a seguinte resposta: são estas as ordens do rei Dario para Tatenai, o governador da província do Eufrates Oeste, para Setar-Bozenai, e para os seus companheiros oficiais da província do Eufrates Oeste: afastem-se do templo e não proíbam a sua construção. Deixem que o governador de Judá e os líderes israelitas reconstruam o templo de Deus no lugar onde ficava o que foi destruído. E por meio desta carta ordeno que vocês os ajudem na construção. As despesas serão pagas imediatamente para que a obra não pare. O dinheiro para isso será tirado do tesouro real, isto é, dos impostos recebidos na província do Eufrates Oeste. Deem aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem faltar, tudo o que eles disserem que precisam: bois novos, carneiros, carneirinhos, para serem completamente queimados como ofertas ao Senhor do céu, e deem também trigo, sal, vinho e azeite. E isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem ao Deus do céu, e orem pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer a esta ordem, ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga profunda, pontuda, tirada da sua casa, e depois finquem a viga no chão, e além disso derrubem a sua casa e a façam virar um montão de entulho. Que Deus, que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dario, dei esta ordem, que ela seja obedecida em tudo. E então o governador Tatenai, Setar-Bozenai e os seus companheiros fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado. Milagre, 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 especialidade de Deus. Mas sabe qual é a nossa parte? Coragem. Sabe qual é a nossa parte? Fortalecer as mãos para o trabalho determinado pelo Senhor. Coragem de continuar e terminar tudo quanto o Senhor havia mandado fazer. Milagres são problemas de Deus, mas disposição, dedicação desprendida era o que o Senhor esperava deles. Mas para isso eram necessários passos de fé. E esses passos de fé, algumas vezes, eles vão contra a lógica, mas vão a favor da esperança que Deus coloca nos nossos corações. Por isso eles não se importavam com o nome deles na lista negra. E por isso eles tiveram a coragem de dizer: nós somos servos de Deus do céu e da terra, e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Na verdade, a realidade era de que quando deram esta resposta, não havia recursos para fazer o que Deus mandara. E nem haverá, enquanto não tivermos a coragem de, pela fé, iniciarmos o que o Senhor nos ordenou. Veja só o que o profeta Ageu disse nesse mesmo tempo. Ageu 1:6 diz assim: tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para o manter num saco furado. Você já viu alguma coisa parecida? E olha, ele continua, versículos 9 e 10. Esperaste o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu o dissipei com assopro.
Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós à sua própria casa. Por isso, os céus por cima de vós retêm o orvalho e a terra retém os seus frutos. O que a palavra de Deus está ensinando é que quando não cuidamos dos negócios do Senhor, os nossos vão mal. E o Senhor estava naquele tempo convocando o seu povo a dar passos de fé, e eu creio que Deus está convocando hoje o nosso povo, essa igreja, a dar passos de fé. E se eles fossem capazes de crer e confiar no Deus dos impossíveis, Deus mesmo seria a bênção daquela nação. Eu não sei quais são os passos de fé que Deus quer que você dê. Eu estou orando para Deus me falar dos meus passos. Terceira coisa que esse texto me ensina, versos 11 a 17. Os versículos de 11 a 17, Deus faz promessas. Tem uma série de promessas aqui, tremendas de Deus, versos 11 a 17. E o desafio de Deus é: olha, eu sou o Deus dos impossíveis, dê os passos de fé que eu estou mandando, e creia que cada uma das minhas promessas vão se cumprir na sua vida. E Ele vai dando cada uma dessas promessas, e Ele está falando aqui coisas tremendas. Ele vai dizer assim, que da mesma maneira como Ele não ouvia as orações daquele povo por causa do pecado, agora Ele tinha determinado que Ele ia ouvir e abençoar esse povo. Que da mesma maneira como Ele tinha se determinado a castigar e não mudou de ideia durante 70 anos, enquanto eles faziam todos aqueles jejuns, Ele havia se determinado a abençoar, e Ele não iria mudar de ideia. Ele estava dizendo que nada iria mudar, porque Ele ia derramar a graça dEle. E aí Ele começa a prometer as bênçãos que viriam, mas que eles deveriam continuar mantendo os valores que Deus tinha ensinado no passado e no presente. O que Deus estava querendo? É que eles contassem. Crer é contar com as promessas de Deus. Por quê? Porque elas são verdade absoluta. Quando Deus do seu trono decreta alguma coisa, mesmo que você não tenha visto nada, já aconteceu, porque Deus é Deus. Eu fico imaginando, essa cena sempre mexe comigo, porque Deus vê o que eu não vejo, e dar passo de fé é complicado. Imagina o coitado do Josué. Ele está substituindo Moisés. Moisés era um homem de Deus tremendo, lembra? E de repente, quando eles tinham que passar pelo Mar Vermelho, Deus falou: ó, manda o povo marchar. O povo começou a marchar, o Mar Vermelho abre e passa a pé enxuto, e todo mundo tem isso na cabeça. E aí o Senhor disse para Josué: Josué, agora eu vou confirmar a sua liderança entre o povo. Pega a arca do Senhor, coloca na frente, manda os sacerdotes marcharem na direção do Rio Jordão, que está na cheia, e eu vou abrir o Rio Jordão. E ele está com a cena na cabeça, ele viu a cena do Mar Vermelho. E aí eles começam a marchar na direção da água do rio, e o rio não abre. Não abre imediatamente. Não abre. E os sacerdotes estão marchando, a correnteza está forte. Você já andou em rio na tempo de cheia? A correnteza é forte. O piso do rio é lama, não é areia, não. Você põe o pé e afunda no lodo. E eles estão com cuidado levando a arca para não molhar, para não cair. E eles olham para trás para Josué. Josué diz: vamos andando, vamos andando. E não está abrindo. Não está abrindo. E eles vão caminhar até a metade do rio.
e param na metade do rio. Imagina ficar na cheia, na metade do rio, com o pé no lodo, a água passando com violência, porque é cheia, segurando a arca, esperando abrir, e eu acho que tinha a turma do Josué se deu mal nessa aí, ele está achando que ele é Moisés? E sempre tem aquele que está olhando para a gente assim, não tem? Não é verdade? Mas a Bíblia diz que a 20 quilômetros dali, o Senhor tinha segurado as águas do rio, e elas começaram a baixar, 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 até que o rio secou, e o povo passou a pé enxuto. Mas eu imagino o tempo que demorou para aquela água baixar, como estava o coração de Josué, como é que estava o coração dos sacerdotes, como é que estava o coração e como é que estava a zombaria lá atrás. Mas uma coisa eu aprendo: quando Deus fala, mesmo que eu não veja nada, nem que seja 20 quilômetros de distância ou a 1 milhão de quilômetros, Deus já começou a fazer alguma coisa. Está entendendo? Creia na promessa de Deus, porque quando Deus promete, já aconteceu ainda que eu não veja. Última coisa que eu queria deixar com vocês nessa manhã: quando a gente tem coragem de crer no Deus dos impossíveis, sabendo que Ele é o Deus dos impossíveis, a dar passos de fé, a tomar posse das promessas de Deus, então os dias de tristeza vão se transformar em celebrações do poder de Deus e da graça. E ele diz: o jejum de tal mês, tal mês, tal mês, 4 jejuns no ano, não vão ser mais jejuns, serão festas de adoração e louvor a Deus, porque vocês vão ver os meus milagres. Eu sei que Deus talvez o trouxe aqui para ouvir esse sermão de novo, que alguns estavam aqui domingo à noite. Tem um pastor que estava numa igreja, pastor novo, convidado, e ele começou a pregar, e pregou o primeiro sermão, a igreja ficou muito feliz. Passou o segundo domingo, ele pregou o mesmo sermão, e a igreja ficou preocupada: o que está acontecendo? Passou o terceiro domingo, ele pregou o mesmo sermão, e aí os líderes estavam ficando já nervosos, marcaram uma reunião com o pastor, e disseram assim: pastor, já há 3 domingos que o senhor está pregando o mesmo sermão. E ele disse: é. E aí então foi o 4º domingo, e adivinha o que ele fez? Pregou o mesmo sermão. Aí ninguém aguentava mais, 4 vezes seguidas. E aí então fizeram uma reunião de um grupo grande e disseram: pastor, 4 domingos o senhor prega o meu sermão, o senhor não tem outro sermão? Tenho. O problema é que vocês não praticaram o primeiro, então vou repetir até vocês praticarem. Não vou fazer isso não, né? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: na sua vida pessoal, Deus trabalha assim. Deus fala ao nosso coração, toca a nossa alma. A gente está vivendo situações de luta, de problemas, de dificuldades, e a gente vai orar e diz assim: filho, eu sou o Deus Todo-Poderoso, você é capaz de crer em mim? Na tua vida pessoal, o Espírito Santo vai dizer assim para você: tenha coragem, eu sou contigo, por onde quer que andares. Na sua vida pessoal, em alguns momentos, o Espírito Santo vai te dar promessas. Ele vai dizer: filho, vou fazer isso, vou fazer aquilo na tua vida. E nem sempre a gente vê imediatamente. E a gente tem que tomar posse dessas promessas e se firmar nelas, contra aquilo às vezes que a gente enxerga e vê na vida. Na nossa vida pessoal, a gente jejua e chora tantas vezes, porque as lutas são grandes.
Mas quando a gente vive pela fé, todo jejum um dia vai virar louvor a Deus, porque Deus está agindo. Isso vale para a sua vida. Mas na nossa vida como igreja, nós estamos num momento decisivo. Falta bem pouquinho para a gente celebrar o centenário dessa igreja. E nós temos um sonho. E não é um sonho humano. Deus colocou esse sonho nos nossos corações. Terminar a obra desse templo, desse santuário, até o dia 13 de maio de 2014. Quando a gente olha humanamente, tem tanta coisa ainda para fazer. E a gente vê esse gradil tudo aqui na frente, dá até desânimo. Mas eu creio no Deus dos impossíveis. Você crê? Eu creio nas promessas que Ele nos deu. Você crê? Eu creio que o dia 13 de maio de 2014 vai ser um dia de festa. Agora tem uma parte que é minha e que é sua, que são os nossos passos de fé. Eu não tenho dúvida que nós precisamos de milagres para isso acontecer. Mas quem é o especialista em milagres? Deus. Agora, o que é a minha parte, Deus não vai fazer. Você está entendendo? O que é a minha parte, Deus não vai fazer. E o desafio que eu tenho para você é que você ore a Deus e pergunte: o que é a sua parte nesse desafio de fé? Como parte desse povo, como parte dessa igreja. Que você reúna a sua família e pergunte: Senhor, qual é a nossa parte? Eu não sei o que é, porque cada um tem um estilo de vida diferente, cada um está vivendo um momento diferente, e qualquer coisa que eu falar, talvez nem seja cabível para o momento que você está vivendo. Mas quando a gente fala com Deus, Deus revela, Deus toca. Às vezes a gente até esperneia um pouquinho, porque mexe com algumas coisas que parecem ser segurança para nós. Mas aí a gente vai descobrir que a nossa segurança é o Senhor. Essa semana eu e Cleusa estávamos orando para saber qual é a nossa parte. Eu não posso pregar um sermão desse se eu não estiver disposto a fazer a minha parte. E a gente ficou pensando: bom, qual é a nossa parte? Nós pensamos: vamos dar o apartamento que nós moramos para a igreja. Aí falou: vai ser complicado, porque ele está penhorado, porque a gente já deu ele em penhora para o empréstimo. Aí eu tenho que pagar o empréstimo e não vou conseguir dar muita coisa. Aí ficamos fazendo conta: o que a gente tem? Não tenho tanta coisa assim. Aí descobrimos uma coisa: a única coisa que nós temos hoje é o fundo de garantia que a igreja deposita numa previdência privada e que a gente guarda para velhice. Esse negócio de velhice é complicado, né? E aí nós oramos e oramos, e tem um problema, porque isso está em um tipo de aplicação que tem desconto de imposto de renda, e o governo vai lá e pega uma parte bem grande. E aí eu estava bravo fazendo conta, quanto é que o governo vai pegar, como é que vai ser, como é que não vai ser. E aí, hoje pela manhã, quando eu recebi essa caixinha com esse carro, eu percebi que Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com o coração. Então eu quero dizer, ela não está aqui, mas ela vai concordar comigo, porque ela está assistindo, que aquilo que tiver lá, que a gente conseguir tirar, que o governo não vai tomar, que nós vamos colocar à disposição para a gente terminar esse templo. É o melhor que eu posso fazer, eu não tenho nada melhor para fazer. Agora ora e vê o que Deus tem com você.
e faz a tua parte, porque o milagre eu tenho certeza que Ele vai fazer. Qual é o milagre? Eu não sei. Eu às vezes fico tentando imaginar, e aí o Espírito Santo fala assim: isso é problema meu, para com isso, senão vai ficar ansioso. Você não tem vontade de saber? Assim, eu queria saber como é que o Senhor vai resolver essa questão, aquela. Eu não sei. O problema é de Deus. Eu vou fazer a minha parte. Eu queria desafiar você para a gente orar, como fiz domingo passado à noite. Se você está disposto a orar sobre esse assunto, na sua casa, na sua família, e perguntar: Senhor, qual é a minha parte? O que é que o Senhor tem comigo? Qual é o teu propósito? Eu queria convidar você a ficar de pé para a gente orar juntos aqui. E a gente vai orar por isso. Eu não sei, cada um tem a sua história, tem a sua vida, mas Senhor, o meu passo de fé eu vou dar. O meu passo, eu não sei qual é. O Senhor vai falar comigo. O meu passo de fé eu vou dar. O meu passo de fé eu vou dar. E nós vamos celebrar uma festa. Eu já estou vendo aqui. Quinta-feira nós tivemos a reunião do conselho. Eu perguntei para o conselho: e aí? Eu não tenho dinheiro, não tenho estratégia, tenho que gastar até o final dessa obra um valor grande, colocamos o valor. E eu não tenho tempo, ou eu mando fazer os bancos, ou eu mando fazer isso, aquilo outro, não dá tempo. E aí eu gostei de ver a resposta: nós vamos dar o passo de fé. Então essa semana, se Deus quiser, a gente vai estar assinando o contrato para a compra das poltronas, e vamos começar a instalar as poltronas aqui, e vamos terminar aí, dia 18, prometeram, como é que está o Nilson? Dia 18 prometeram que a primeira janela vai chegar. É isso mesmo? O protótipo não, a janela, não é? E já vem com essa aí. Não, vai instalar aí a janela, e a gente vai vendo aí, Deus vai nos dar, amém? A minha parte eu vou fazer, a sua você vai fazer também, amém? Vai perguntar para Deus, pergunta para Deus, eu e a tua família, e deixa Deus fazer a obra. Vamos orar por isso? Senhor Jesus, essa igreja está em pé na tua presença. Esse é um ato de compromisso, e nós queremos te perguntar: qual é a minha parte? Qual é a minha parte? Revela, Senhor, a nossa parte, porque nós queremos fortalecer as nossas mãos para terminar essa obra, crendo que os milagres o Senhor fará aqui nessa casa, que é a tua casa, e também nas nossas vidas. Eu quero orar por alguns que vieram aqui e ouviram essa palavra e estão vivendo tempos muito difíceis. Essa mensagem foi para eles também, porque tu és o Deus dos impossíveis. Então revela para esses teus filhos qual é a parte deles no impossível que o Senhor vai fazer, que estão vivendo. Talvez seja de uma doença, de uma enfermidade, de uma luta, de um problema de família. Que o Senhor revele para eles qual é a parte deles, e eles vão dar esses passos de fé. E enquanto isso, do teu trono vai sair o decreto da tua bênção sobre o teu povo. E assim como o Senhor um dia decidiu que não ouviria os jejuns daquele povo, o Senhor decidiu, num tempo diferente, abençoá-los. Então, Senhor, que esse seja o tempo da tua decisão, do teu decreto, de que o Senhor vai abençoar esse povo. Abençoa a casa deles, abençoa a família deles, abençoa o coração deles, abençoa os negócios desse teu povo, abençoa, Senhor, com salvação, abençoa com cura, abençoa com os teus milagres. Nós vamos dar os passos de fé, mas os milagres só o Senhor pode fazer. Recebe, Senhor, a nossa devoção e revela-nos a tua vontade.
É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé como você está, vamos adorar a Deus. Dá a mão para quem está perto de você, uma família aqui, o povo de Deus junto, e nós vamos adorar ao Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra, Deus de aliança, se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua posso enfrentar o que for. vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança. Aleluia, amém, amém, amém. Que você saia daqui, querido, com essa promessa também do Senhor no teu coração. Que a sua tarde seja uma bênção. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida. E não sai daqui sem desejar essa graça.